João Fonseca está preparado para a temporada de grama? Ele realmente tem chances de conquistar boas pontuações e talvez até um título? Pois é, no vídeo de hoje puxamos aí todo o histórico mesmo, 100% dos jogos do João Fonseca na carreira na grama, desde juvenil até o profissional, puxamos os números aí e chegamos a uma conclusão aqui se o estilo de jogo dele encaixa ou não na grama. Então fica até o final do vídeo aí que a gente vai passar muita informação e quem sabe trazer um alento aí para a torcida brasileira, já que o João começa em rally a sua temporada na grama. Vai disputar aí 3 torneios, pelo menos 3 ou 4 torneios na grama, e a gente puxou todos os números aí para passar em primeira mão para vocês. Então, vamos lá, direto para a campanha do João Fonseca na grama. O que é importante falar antes da gente começar a mostrar os resultados? Na categoria juvenil é muito comum que muitos jogadores chegam até o profissional sem ter feito jogos na grama, principalmente aqueles da América do Sul. Aqui no Brasil temos pouquíssimas quadras de grama, isso é mais comum, por exemplo, no próprio Reino Unido, né? Na Inglaterra tem bastante. Bastante não, mas tem um número razoável de quadras, na Europa também, mas isso cada vez mais vem tendo menos quadras de grama, porque os torneios são menos torneios, né, ao longo da temporada, então é natural que os tenistas se dediquem mais ao piso rápido, que é o piso que mais tem torneios, e depois o saibro. Então os brasileiros, muitos deles, mal jogam na grama durante a carreira, porque mesmo na temporada de grama existem outros torneios também em saibro, principalmente na categoria Challenger. É claro que os jogadores de elite eles têm que jogar na grama, faz parte, e o João Fonseca disputou um torneio na grama, 2 na verdade, na categoria juvenil. Por quê? Esse primeiro torneio, que é o J300 de Roehampton, no Reino Unido, em julho de 23, ele disputou esse torneio como um preparatório para o Wimbledon juvenil. Só que esse torneio ele tem um nível muito alto. São jogadores que vão disputar o Wimbledon, que costumam jogar esse torneio. Então você vai ver aí só top 30, top 40 do ranking juvenil disputando. Então, mesmo os brasileiros bem ranqueados ali próximo a 50, 60, não tem ranking para disputar esse torneio. Então, e às vezes não tem ranking também para disputar o Wimbledon. Então, às vezes, por exemplo, jogadores como o Gutão. O Gutão vai disputar o torneio aqui e ele não tem jogos na grama, né? No juvenil, pelo menos que eu vi. Então é natural que haja uma adaptação. O João Fonseca, a gente até brinca que ele é tão fenomenal porque ele não precisou nem de adaptação. É claro que ele fez treinos na grama, né? O João já tem uma carreira muito bem gerida desde novo e tudo mais. Mas ele fez esse primeiro torneio juvenil aí preparatório e conquistou o título em Roehampton, e depois ele foi para um Wimbledon. Então, olha só, esses jogadores que ele enfrentou nesse torneio, a gente já colocou aí o ranking ATP hoje deles, para ver em que patamar eles estão. Então, por exemplo, ele estreou na primeira rodada contra o Rotgering, da Holanda, ganhou em 2-1. Esse holandês é o número 718 da ATP hoje. Ele tem só 17 anos, esse holandês, então é um cara muito promissor. Na segunda rodada, ele enfrentou o italiano Vulpita, 2-0, italiano 1224 do ranking hoje. Depois, nas oitavas de final, ele pega o australiano Jones. E repara, australiano, inglês, até o mesmo holandês, são caras mais acostumados ao jogo de grama. Então o João já pegou esses caras meio que nativo e foi ganhando deles. Então ele ganhou de 2-1 do Jones, que hoje é o 1128 do ranking. Aí nas quartas de final ele pega um francês, que é o atual 296 do ranking, ou seja, é um cara com ranking bom, se você considerar ali perto dos outros. 2-0 apertado ali, 7-5, 7-6. Na semifinal ele pega o Friedrich, ganha de 2-1 e na final vitória sobre o Radulov. Então ele foi campeão, esse é um título juvenil do João na grama, um J300, que é um nível muito alto, ele equivale a um ATP 500 aí no profissional. Então foi uma grande campanha do João, já mostrando o seu talento aí na grama, e a gente vai falar um pouquinho mais pra frente das características do João, se elas encaixam ou não na grama. Em seguida ele vai para o Wimbledon. O Wimbledon ele pega o sul-coreano Kim, ganha em 2-0. Segunda rodada, o Robertson, mais um britânico aí, ele ganha 2-0. Depois, esse jogador que ele pega nas oitavas de final é o Rei Sakamoto, ele é o atual 291, ele é um top 300, ele é da mesma geração do João, ali acho que ele é até mais novo, se eu não me engano, a mesma idade, 6-3, 6-4, esse cara é um ótimo tenista japonês. E depois ele perdeu literalmente para um nativo ali, né, que estava jogando em casa, que é o Cirlow, não sei falar bem aí, 2-0. E esse britânico aí tá em 425 do ranking. Então, no juvenil, o João Fonseca fez 10 jogos na grama com 9 vitórias e 1 derrota. E aí ele faz a transição dele pro profissional. No ano passado ele disputou 4 torneios na grama. 2 Challenger,
Surbiton e Nottingham, ambos na Inglaterra. Em ambos ele venceu a primeira rodada e perdeu a segunda. Ganhou do Edmund, que já era veterano na época, mas que foi um exímio jogador de grama. Ele passou por cima do Edmund. Depois perde pro Nakashima, que é um ótimo jogador de grama também, na época 84 do ranking. O João na época era 230 do ranking. Aí ele vai na semana seguinte para Nottingham, elimina o Dzumur, que é era o 111 do ranking na época, 6-1-7-5, e perde pro Harris, que é outro especialista na grama, num jogo duríssimo. Ele acabou perdendo pro Harris por 2-1. O último set foi inclusive num tie break. Então ele foi eliminado aí em ambas nas oitavas de final. Depois ele joga Halle, que é onde ele vai jogar agora. Então o Halle ele não tem pontos a defender, né? Ele jogou contra o Duckworth, australiano, na primeira rodada, perdeu por um duplo 6-4. Já, imagina, o João tinha acabado de subir para o profissional, então tinha toda uma adaptação, tanto que ele era o 217 do ranking. E depois, em Wimbledon, no quali de Wimbledon, ele foi disputar o quali. Lembrando que o Wimbledon ele já está na chave principal. Olha como um ano mudam demais as coisas no tênis. E ele perdeu para o Morocanas, o espanhol, por 2-1. O que a gente pode tirar desses torneios do João? E já passando os números também do João na grama. Olha só, quando a gente analisa o jogo na grama, para quem não é muito familiarizado, é um jogo extremamente diferente. É o piso mais diferente aí dos três, com certeza. Porque a bola, ela pinga muito menos, então ela tem um kick muito mais baixo. É um jogo que ele prevalece quem tem um saque muito bom, quem sabe volear, quem tem slice, quem tem um golpe mais reto, né? Não aquele golpe alto com spin, porque a bola quica e morre, ela não quica e sobe. Então não adianta você ficar jogando spin na bola. O objetivo é você jogar a bola rasante, né? Quanto mais rasante, melhor. Então é um jogo completamente diferente. É muito difícil de movimentar, porque escorrega, né? Você não consegue deslizar como no saibro. Então é um jogo completamente diferente. Mas o João, ele tem características muito boas para o jogo na grama. Por quê? Quando a gente olha aí o serve rating, aí eu queria já passar no primeiro ponto. Essa nota de 264.7. Esse serve rating é seguindo métricas da ATP. É uma soma ali de números em aces, aproveitamento de primeiro serviço, pontos ganhos no primeiro serviço. Tem uma série de métricas onde a ATP dá uma nota para o tenista sacando. E a gente pegou dos 6 jogos do João no profissional, a gente não incluiu os jogos juvenil, dos 6 jogos profissional onde ele tem 2 vitórias e 4 derrotas, a gente calculou o serve rating do João, deu o número 264, que seria o 86º do ranking, ou seja, existem 85 tenistas que na grama têm um serve rating superior ao João Fonseca. Isso no ano passado, então isso mostra o quê? O saque dele foi deficiente, perto, claro, dos outros tenistas do top 100, na grama em 2024. Só que o João ele evoluiu demais o seu saque. Hoje ele saca muito melhor do que um ano atrás. Inclusive até em aproveitamento de primeiro serviço. Então acredito que esse ponto ele teve uma evolução grande. No return rating, o João tem uma nota de 150, que seria o 12º. Ou seja, mesmo nesses 6 jogos, onde ele teve 4 derrotas, ele retornou muito bem os serviços. Então isso mostra que uma das grandes, talvez a maior dificuldade na grama, que é o retorno, o João se deu bem. Então essa evolução do João, se ele teve realmente essa evolução no serviço e manter o retorno, tudo indica que ele vai fazer boas campanhas nessa temporada de grama. Um ponto importante, o João é um cara que sabe volear, né? Ele saca muito bem, mas ele também sabe volear, então ele pode também usar o saque e voleio. Eu acho que um dos pontos que aí de atenção para o João é a movimentação, né? Obviamente que a gente já vem falando bastante tempo e na grama isso vai ser muito importante, então não adianta ele tentar um saque e voleio, mas ele não aproximar rapidamente da rede, porque ele toma a bola no pé. Então tem uma série de pontos aí que a gente tem que considerar. Veja só que ele fez 9.2 de média em aces, que é bastante, e somente 2.2 em dupla falta. Teve um aproveitamento de breakpoint de 40%, o que é muito bom, acima da média dele, inclusive, e um aproveitamento de primeiro serviço de 63%. Então a gente vai ficar de olho aí nos jogos do João na grama para saber como que foi a evolução dele. Qual que é a minha opinião agora, tirando o número de lado? Grandes jogadores do circuito, eles começaram a jogar bem na grama, não logo jovem, com exceção dos ingleses, os caras que estão acostumados a jogar. Mas, por exemplo, você pega um Djokovic, né? O Djokovic é um cara que ele virou um especialista na grama não bem no início da carreira. Lá com seus 20 e pouquinhos anos, ele já começou a performar bem na grama. Então, o João ele tem a característica para jogar grama, mas ele só vai agora, a gente só vai saber mais ou menos como que ele vai performar a partir de agora, onde ele já está no profissional e os torneios são grandes na grama.
né? Porque não faz sentido ele disputar Challenger na grama ou torneio pequeno. Então, a minha opinião é que ele é sim um jogador. Eu já falei isso aqui, é o que a gente chama de all-around player, que é o cara que vai bem em todas as quadras. E eu acho que a grama, o João vai se destacar na grama. Evoluindo essa parte de movimentação, evoluindo a parte também de drop shot, acredito que ele vai ser um dos caras que vai se destacar aí e pode sim conquistar um título. Não sei se para esse ano, mas acredito que ele possa fazer boas campanhas na grama e eu quero saber a sua opinião, né? Lembrando que Rally começa já na segunda-feira, estou gravando esse vídeo na quinta-feira, dia dos namorados, dia 12 de junho, e na segunda já tem Rally. Amanhã a gente já traz o vídeo completíssimo de Rally e eu quero saber a sua opinião, se você concorda com o que eu falei, se você acha que eu falei besteira, ou se você acha que o João Fonseca vai conquistar algum título ou uma boa pontuação. Lembrando que se ele fizer em torno de 700, 800 pontos, ele atinge a meta dele de top 40 para o final do ano. Certo? Ó, sua inscrição no canal, inscreva-se no canal. Passamos aí dos 4 mil inscritos, estamos rumando aos 5 mil e precisamos demais da sua ajuda. E é isso, espero que tenham gostado do conteúdo, um grande abraço e até mais.